O nosso conselheiro Renato Rubinho. Saudar também aqui o nosso amigo, coordenador de assuntos legislativos do GDF, que trabalha com a gente aqui na Câmara, do Marcelo. O senhor diretor técnico de DEFRAN, Luiz Lima. O senhor promotor de justiça, especialista jurídico em transporte, Arlindo Lima. E saudar a todos e a todas. Deputada Garcia Maia, é lamentável que o nosso secretário de transporte não esteja aqui nessa sessão pública. Porque aqui está o conselheiro do Tribunal de Contas, que é um guardião do Estado. Está o promotor de justiça de transporte público, doutor Raimundo Luiz. Todas as pessoas envolvidas em transporte, que representa algum segmento, estar aqui. Infelizmente, o secretário, que apresenta um projeto de mudança no transporte público. O principal projeto do governo brasileiro é a transformação do transporte. Ele não está aqui para anotar as questões que este parlamento e que estes senhores aqui devem ter muita coisa importante para oferecer que possa vir consolidar o transporte público do Distrito Federal. Mas já que ele não vem aqui, né? Uma sessão tão importante, nós vamos debater, vamos levantar e vamos encaminhar as questões que eu acho que são super importantes. Transporte público. Ele, você corta a minha palavra, hein, meu Deus? O transporte público, deputada Garcia. Nos anos 90, que começou a política pública do Distrito Federal, nós começamos a ter representação política em 86, 90, o primeiro governador. Até hoje, até o governo anterior do Arruda, não se aumentou em questões legais as empresas do Distrito Federal, sem justificar as mesmas. E a população do Distrito Federal quase triplicou. No ano 2000, nós já para ter 500 mil pessoas. E nós chegamos no ano 2000 com 1,5 milhão de pessoas, e em 2010 nós estamos com 2,5 milhões de pessoas. E de lá para cá, da inauguração de Brasília até hoje, as empresas legalizadas entre aspas, meu caro conselheiro, são as mesmas. A empresa pública fizeram questão de fechar que era PCB. E aí, eu não vou estar aqui dizendo que está certo, que está errado, se eu acho que o critério que não teve uma educação devida, mas a população perdeu muito mais, era a questão das vans, que foi a única inovação que teve para acompanhar o desenvolvimento da comunidade, que era as vans de transporte. E aí se tomou uma medida, deputada Garcia, que dizem que os piratas era as vans. E não era, né? Porque o secretário esteve aqui e disse aqui nessa tribuna, que essa tribuna aqui é verdadeira, quando sempre aqui, você faz o juramento, que tinha mais de 800 ônibus piratas rodando aqui pelo Distrito Federal. Sim, nós estamos sabendo. A Polícia Civil
prendeu semana passada mais de 140 ônibus em uma só da tarde. E aí, quando se tomou aquela medida de não permitir mais as vans rodarem, aí o governo, naquele momento, foi um governo muito atrasado. Porque nós poderíamos, ali, deputado, e aí eu conheço bem, porque eu tenho diferença aqui de muitos deputados aqui dessa casa. Eu tenho a diferença de muitos. Sabe por quê? Porque eu conheço as pessoas. Eu sei. O deputado está difícil. Parece que a oposição aqui não está tendo valor, né, gente? Você está cortando minha voz toda hora. Eu sei, deputado, que muita gente aqui passou e passa. São gente, deputado conselheiro, que pegou a casa dele, a renda dele, comprou um carro tirado para fazer aquele transporte que o governo havia legalizado. Que ele era dono, era da linha, ele era dono, era do sonho, que construía a família dele, desejou. E aí chegou lá e cortou tudo, encerrou a projeção daquela família. E nós, infelizmente, o governo naquela hora não entendeu que nós tínhamos vários lugares que poderiam fazer o transporte em certo lugar até o centro. E vamos dar um exemplo. Todos nós aqui conhecem o Centro Espírita. O único transporte que tinha em Centro Espírita, conselheiro, era a alternativa. Era a alternativa. E aí, quando as empresas descobriram que o transporte alternativo da de Centro Espírita até o centro de Taguatinga era lucrativo, as empresas pegou e colocaram os ônibus para rodar lá dentro. E o DEFCAN, todos estavam no DEFCAN agora, permitiu. O DEFCAN, a função dele é defender os interesses da comunidade, não os interesses das empresas. E aí o que nós precisamos? Chegou a hora da gente consertar as coisas. E esse parlamento aqui não vai ter isso. Não vai ter. Vai ter, foi aprovado. Quem aprovou não foi o governo, não. Foi este plenário aqui, o conselheiro Renato Rainha sabe muito bem que esse plenário aqui é soberano. Este plenário aprovou, com a maioria das assinaturas, que criar a CPI do transporte do Distrito Federal. E essa mesma CPI, que vai verificar todos esses rolos que tem aí. Porque nós não estamos aqui para investigar, não, mas nós vamos apurar e vamos mandar lá para o Tribunal de Contas, vamos mandar para o Ministério Público, vamos mandar para a polícia. Vamos cumprir isso. Vamos ver se as empresas estão certas, se está errado, se essas denúncias que apareceram aqui são verdadeiras. Este plenário aqui tem tudo para, de fato, ajudar a transformar a Brasília no transporte público. E Vossa Excelência fez muito bem em convocar essa audiência pública aqui. E aí agora vamos falar no tema dessas pessoas que estão aqui. Ato de governo, deputado, tem que ser respeitado. O governo anterior, ele licitou várias e várias linhas para o transporte alternativo. E deve ter alguém aqui que está nessa licitação. São devedores, muitos são devedores de mais de 100 milhões de reais para o governo federal. Mas eu não quero saber da gente, o que eu quero saber é que essas pessoas aqui têm direito adquirido. Eles compraram um sonho. Eles, quando entraram naquela licitação, deputado Cláudio, quando eles entraram naquela licitação para adquirir o direito da sua cooperativa
transportar os passageiros, quem estava vendendo aquele sonho era o governo do Distrito Federal. E o governo do Distrito Federal, gente, não é o Araí, não é o Agnello, não é o Arruda, é o governo. As pessoas são passageiras, mas o governo não passa, nós aqui passamos. Vai ter 1 milhão de anos, vai ter Brasília, e tem um governo de Brasília. Então nós temos que respeitar o que o governo anterior vendeu. E o governo anterior vendeu o direito dessas pessoas transportar os passageiros para o Distrito Federal. E essa casa aqui tem que fazer a justiça de defender o que o governo vendeu e prometeu. Então é muito importante que nós que vamos enfrentar agora esse debate, nós temos que trabalhar para diminuir, para ser menos injusto possível. E o transporte alternativo do Distrito Federal tem, sim, direitos adquiridos quando foi licitado, quando comprou algum sonho e até agora o governo não pagou a promessa prometida. Que prometia, sim, muita coisa boa, que só ficou no edital. Então, para terminar, né, porque eu estou aqui para ouvir, né, para falar, eu quero dizer que Vossa Excelência está de parabéns. E quando Vossa Excelência começa a enfrentar essa questão do transporte, sabe o que esse povo aqui espera de Vossa Excelência? Vou dizer isso. Essas pessoas estão vindo aqui, deputado, porque sabem que aqui vai ter uma CPI, sabe que aqui é a casa do povo. E o que eles esperam de Vossa Excelência? Quando eles procuraram o Senhor, quando eles foram no seu gabinete, quando eles foram na sua casa, quando eles vão na esplanada, quando eles estão sempre atrás do Senhor para debater esse assunto. Eles esperam do Senhor, eles vêm atrás de Vossa Excelência porque eles sabem que o Senhor não é homem que permitia a injustiça. E aí eu vou dizer para o Senhor, quando eu sei que o Senhor é um homem que é homem de compromisso, eu vou trabalhar junto com todas essas pessoas aqui, para o Senhor ser o relator dessa CPI do transporte público do Distrito Federal. Eu sei que o Senhor, sendo relator dessa matéria, não vai haver injustiça no transporte público do Distrito Federal, que o Senhor não vai discutir. Porque eu sou igual ele, sou veilado do interior da Paraíba, é sofredor, sabe o que esses homens e essas mulheres eles fazem. Muito bem. Por essas coisas. E é por isso que eles estão aqui, atrás de uma esperança. E a esperança hoje, nessa questão do transporte alternativo do Distrito Federal, é Vossa Excelência, o deputado da E muito obrigado. E que Deus abençoe a todos nós.